Eu amo muito esse lugar aqui e para mim significa muito. Gratidão. Para mim é um bairro bom, né? Porque todo mundo sempre vem aqui, um dá uma ajuda, né? Acolhimenta. Beira Rio, para mim, é uma benção. Aqui é minha história, né? Tem como mudar, não. Olha, eu cheguei aqui em 84. Não existia comunidade, era só um senhor que morava aqui, que ele tinha nascido e criado aqui. E ele tinha um parentesco com a mãe do meu marido, que eu não conheci. E quando eu casei, ele já era viúvo e tinha os filhos dele. Então, quer dizer, nem ele bem conheceu bem a mãe dele. Então, ela já tinha morrido, né? Então, a mãe desse senhor que me deu a moradia aqui, que tinha parentesco com a mãe do meu marido, eu conhecia a mãe dele, mas o pai dele também eu não conheci. Mas ele contava a história dele para nós, que ele foi nascido e criado aqui. Aqui tinha olaria, ele contava toda a história do lugar aqui. Mas nessa época que eu vim, não tinha mais, era só ele ali. Aí a gente ficou aqui. Aí ficou eu e meus filhos. Aí depois, mais tarde, foi chegando venteado, né? Estava com dificuldade, vinha, conversava com o pai acolhia eles. Então, foi assim. Muitos deles chegou a ficar morando na minha casa para depois construir a dele. Então, naquela época não tinha Urbanova ali. Não tinha o bairro de Urbanova. Então tinha o clube de Constância Rússia aqui, mas a gente, com meus meninos, já trabalhava lá no golfe, com os golfistas. Então deixaram o João Cortez, que era gerente aí, deixava nós passar aqui, mas quem tá é só de barco. De um porto lá mais para baixo, lá do meu porto, dá para enxergar lá, aonde era, perto do Poceiro de Taquara lá. Então, quem ia para a cidade para vender peixe, foi, porque pescador é assim. Não pesca a semana inteira, ou pesca 2, 3 noites, depois tá levando os peixes dele para o mercado. É assim. E assim era as ripas que nós levávamos. Para levar as crianças para a escola, ia de a pé, acompanhando no começo, ia acompanhando as crianças, atravessava as crianças, ia até lá na Marilda. Levando, acompanhando as crianças, e eu e a minha sobrinha já é falecida. E eu e ela com as turminhas dela, eu com a turminha meu. Levar para a escola. Era assim, na escola Marilda, lá para Vale dos Pinheiros, mas atravessava o barco aqui e ia lá levar. Preciso dizer que antes daquele que a gente conhece como Urbanova, no contexto, né? Falando de São José dos Campos, que é um bairro que foi projetado para um tipo específico de morador de São José, ou seja, com uma renda maior, com poder aquisitivo maior, já existia no Urbanova o bairro do Beira Rio. Que ele é importante dizer que ele é um bairro parental. O que é um bairro parental? Ele foi crescendo numa relação de parentes. Então a gente tem aqui tios, tias, avós, bisavós, primos, né? Então nós tivemos um trabalho, né, de fazer a árvore genealógica do bairro, e a gente identifica muito bem isso daí. Sempre foi assim, né? Sempre teve a primeira esposa e a segunda esposa. Daí fica a família da primeira esposa desse lado e da segunda, que é da minha avó Antônia, daquele lado. É uma divisão em 3 partes, não quer dizer que é um brigado com o outro, mas é uma divisão de entrada e tal. Geralmente, onde tem família, né, tem aquelas partes de altos e baixos, né, mas faz parte. Isso aí entre rico e pobre, em todas as famílias tem. No começo tinha bastante, tinha cada um no seu canto. Agora a gente está tentando juntar mais para não ficar essa divisão.
O Beira-Rio, ele representa um tipo de ocupação urbana já existente em outras áreas do território. Então, ele é mais um bairro, né, em condições socioambientais mais precárias que necessitam de atenção. Isso, né? E isso, São José dos Campos ou qualquer outra cidade no Brasil, se a gente for olhar o Estatuto das Cidades, o que preconiza, né, que é a qualidade de vida dos moradores, então um bairro desse existente nessas condições demonstra que ainda os avanços, né, socioambientais e econômicos no modelo de cidade que nós queremos, não só em São José dos Campos, mas no Brasil inteiro, tem desafios enormes. Nós estamos em 2026, só para a gente entender o Estatuto da Cidade é de 2000, então são 26 anos, e ainda nós encontramos situações de precarização de moradias. Então essa é uma representação bem típica de muitas cidades brasileiras. Elas precisam estar incluídas na dinâmica urbana de forma formal, porque essa informalidade ela não existe. Olha, para mim, eu gosto muito daqui. Para mim, como se diz, se eu valorizo bastante, né, esse lugar aqui, né, de tudo que eu já passei aqui, agora eu estou tranquila, né? Trabalhei muito, hoje eu trabalho pouco, né? Então, imagine meus parentes que são pescador, tem um sobrinho lá que vive da pesca, tem pessoas pra cá que vivem da pesca, até a dona Cida ali pesca, que é minha enteada. Comecei a pescar com 10 anos, eu era pescador já, 10 anos. Com 23 anos eu já tinha carteira de pesca, profissional. Aí depois que eu casei, eu era sorteiro. Quando casei, aí eu tive 6 filhos, criei tudo na pesca. Tudo na pesca. Hoje tá tudo criado já, eles são criados. E eu continuo pescando ainda. Eu pesquei muito tempo. Aí, porque eu deixava as crianças menores com a filha, com a outra filha mais velha, e pernoitava no rio. Porque a gente ia lá perto, depois que a gente morava aqui, a gente ia lá perto do Meia-Lua. Porque aqui juntou a família inteira do pescador, né? Então foi uma comunidade tudo de família de pescador. Aqui no Nemorque, Beira-Rio. Surgiu andar bem, no bairro vai andar bem também, porque a gente se depende do rio também. Várias pessoas dependem do rio. Se as turmas jogam policial no rio, vai acabar o rio. E vai acabar também o povo. Aí a pessoa tem que sair para fora para poder pescar. Quer dizer, sair para fora para poder trabalhar. Ou pescar em represa. E muita gente faz isso também. Pega o barquinho, coloca no carro e vai para a represa, tá? Porque o rio já está dando a renda que é necessitado. Nós fomos criados, né, usufruindo com os frutos do rio, com a venda dos peixes. Meu pai e minha mãe era pescador. Agora ela não pesca mais, ela tem os outros ofícios, né? Mas eles foram pescadores, criou todos os filhos com renda de pesca. Esse bairro cresceu também a partir de um casal, né? O seu Alziro Ramos e a dona Antônia Ramos, pescadores. Então, uma cultura de pesca, de relação com o rio, ela foi desenvolvida aqui, né? É uma cultura, uma tradição oral passada, né, de pai para filho e assim sucessivamente. Então, a gente tem aí no mínimo 3 gerações de pescadores que têm uma relação com o rio. É óbvio que dentro de um contexto mais amplo, existem outras atividades aqui e a pesca passa a ser uma atividade complementar de renda e de diversão também. Então, assim, isso é São José dos Campos. A gente, eu agora eu não faço isso mais, mas eu já trabalhei fazendo esteira de perícia, para os novos agora é papiro. O rio ajuda muito, porque
Tem algum que vive da pesca, tem algum que não vive, mas por vezes a água é muito bom, é importante, né? A água do rio, né? Quanto mais cultura tiver no bairro, o bairro é muito mais melhor. Mas só que tem muita gente que não sabe fazer. Quem sabe fazer as coisas só os mais. Os novos já não sabem fazer. Os mais velhos que sabem fazer. Porque você vê um material no chão jogado ali, a tábua, prego, tudo separado, você juntar tudo esse e dar forma para eles, o material, depois você vê ele pronto, pintado, que nem tá lá. É muito bonito. Então, por que, né, a gente não contar essa história, né, e atribuir esse valor ao bairro para que as pessoas possam vir aqui e olhar para os moradores com essa história, né? Há uma cultura rica aqui que remonta também, Caio, é importante dizer, principalmente para a questão do cristianismo católico, né? Que aqui há uma procissão, por exemplo, né, de Nossa Senhora, que é feita todo dia 12 de outubro, uma relação dos pescadores, né? Quando a gente olha, quando a imagem de Nossa Senhora é achada, são para pescadores. Então tem toda uma relação também com o Vale do Paraíba. Na verdade, o que eu procuro assim, né, o que eu torço aqui pela comunidade é a legalização, porque nós precisamos de um endereço próprio. Nós precisamos, né, que a nossa carta chegue aqui, que a nossa mercadoria chegue aqui, né? Isso que nós precisamos realmente no momento, é a legalização do bairro, para ter o endereço fixo. Felizmente, o bairro ele já está inserido numa política pública de regularização fundiária. São José dos Campos, dentro da sua Secretaria de Regularização Fundiária, já incluiu o Beira-Rio nesse processo que está bastante avançado. A gente já tem acompanhado isso no mínimo há 2 anos. Obviamente que quando a gente está falando de regularização fundiária, e essa aqui é uma REURB S, ou seja, uma REURB do tipo social, em que o poder público ele é o responsável para fazer essa regularização, e os avanços são significativos. Eu tenho acompanhado isso já há algum tempo, e junto com alguns alunos dos projetos de extensão. Então, toda a parte de levantamento cadastral das casas, para gerar matrícula, né, para gerar uma materialidade documental, ela já está pronta. Entretanto, qual que é o principal desafio? É você começar a fazer as intervenções urbanísticas necessárias para que o bairro, de fato, ele seja regularizado. Aí, melhorar as questões de saneamento, né? E coleta de resíduos, por exemplo, hoje antes tem uma coleta, mas ela não está inserida na coleta seletiva que São José dos Campos tem, ou seja, separando, né, os resíduos orgânicos dos resíduos recicláveis. Aqui hoje ainda é tudo, né, vai tudo para uma caçamba e tudo isso vai parar no aterro. Então esse é um problema que precisa ser solucionado. A questão de drenagem urbana, né? Então a gente precisa trazer para cá soluções baseadas na natureza, porque a gente está falando do bairro muito próximo ao Rio Paraíba do Sul. Então você não pode vir aqui com um tipo de solução típica da cidade, que é impermeabilizar com asfalto, não, precisa de outras soluções. E a questão da coleta e tratamento de esgoto. Para mim, fazer a encomenda de algo, uma carta que chega lá na portaria. Eu digo que sair aquela portaria de lá. Aonde vai chegar? Que antes, quando eu morei aqui, bastante tempo, tinha um bar, e um barzinho ali na linha do Morni. Aí o casal que era dono do bar lá, era muito amigo nosso, eles que recebiam nossas cartas. Pensou? Sempre endereço emprestado. Quando a gente pensa em São José dos Campos, se vende, vamos dizer assim, né, a imagem que São José dos Campos é uma cidade tecnológica, que é uma cidade com indústria, serviços dos diversos shoppings, etc. Isso não deixa de ser uma verdade, né, uma realidade existente. Porém, é preciso a gente entender que existe aquilo que nós chamamos de cultura, tá? E às vezes eu percebo, né,
que São José dos Campos, embora a gente tenha, né, a Fundação Cultural, que tem um trabalho muito importante, talvez sem a Fundação Cultural a gente, por exemplo, a própria história, né, da época do sanatório de São José dos Campos ainda fosse contada, né, mas é preciso isso chegar mais para a população joseense ou para os moradores de São José, né, contar essa história. Então, eu acho que, nesse caso, a universidade, com trabalhos de extensão que a gente tem desenvolvido aqui, ela tem um papel importante. A mídia, né, seja ela no formato tradicional, né, de jornais, telejornais, tem um papel importante. As redes sociais têm um trabalho muito importante de mostrar que São José não é só tecnologia, São José não é só arco da inovação, São José não é só indústria aeronáutica, né? É também cultura. E dentro dessa cultura o Bernardinho está aqui. Mas antigamente, quando eu vim morar aqui, eu juntava lenha dessas árvores que já tá caindo já, e eu pegava e ia lá apanhar lá, eu juntava aquele monte assim para lesar para casa, para mim fazer a comida. Aí, numa dessas, aí eu ouvia aquela árvore que tinha descido assim, com tudo assim. Aí depois ia procurar na onde tinha caído, olhava, não tinha nada. TV dos meus meninos tá junto, aí tem que voltar lá de novo lá para pegar o resto das lenhas que tava lá. Eu falava assim, não, pode ficar aí que eu vou lá buscar. Porque eles já estavam amedrontados e escutou barulho lá, mãe, caiu a árvore, mãe. Tá, deixa lá. Eu voltava lá, cadê a árvore que tinha caído? Não tinha caído nada. 18 anos de idade, meu sonho era ter uma boneca, né? Tanto é que eu passo isso para minha filha. Hoje a minha filha tem umas 40 bonecas e eu falo para ela, cuida, porque depois de você vai ter outra criança que vai, né, brincar e ser feliz com essa boneca. Então, cuida. Eu, com 8 anos de idade, meu sonho era ter uma boneca. E nessa época minha mãe pescava. O que a minha mãe fez? A minha mãe pegou no rio, né? Cabeça de boneca, braço de boneca, perninha e montou e fez aquela costura. E ali eu dormia com a boneca, né? Acordava com a boneca até se desgastar. Até acho que meus 12 anos, a boneca estava ali intacta ainda. Aí com 15 anos, começou a parte de doação e eu comecei a ganhar. Aí todas as minhas bonecas, o urso, eu colocava nome, porque a importância que eu via, né? Porque eu nunca tive a oportunidade. Então até os meus 18 anos eu tinha. Com meus 18 anos, né? Eu comecei a formar a família, eu comecei a doar para as pessoas aquelas coisas que eu tinha, que eu cuidava com tanto carinho. Foi quando eu comecei a pescar, eu fui pescar, entrou uma cobra dentro do meu barco, aí eu pulei dentro da água. Eu estava pescando meu pai, eu tinha 10 anos. A canoinha meu era pequenininho, o barco meu era pequeno. A cobra entrou no meu barco, pulei na água, dentro da água. Com 10 anos pulei na água. Meu pai falou assim, o que é isso? Falei, vai ver no meu barco lá a cobra, desse tamanho assim, cobrinha. Antigamente não tinha brinquedo para brincar, antigamente ia brincar com o chuchuzinho, fazendo brinquedo para brincar, latinha do leite, fazia carrinho. É muita história para contar. De ficar nadando no rio, indo pescar com meu pai. Tanto que no livro tem eu no bico do bote, indo pescar com ele. Por que as pessoas vão passear, querem passear para a Europa, por exemplo, né? O que é essa história aí? Você vai lá ver coisas, né, de centenas ou até milhares de anos atrás. Vocês concordam? Então eu vou lá ver a história da Europa. Então quando a gente não resgata isso daí, não conta uma história secular, a gente perde história. E isso, o Brasil ainda, ele tem um desafio, ou talvez um problema, é que nós não valorizamos a nossa história, o nosso patrimônio, as nossas origens. Isso é origem.